Shalom, shalom, amados, graça e paz no Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer que é um grande prazer, uma grande honra nós estarmos aqui mais uma vez na Ruios Academy. E hoje nós vamos estar falando uma temática extremamente especial. Nós vamos estar falando a temática seguinte: Espírito Santo, meu grande professor. Bom, pegue o seu papel e sua caneta e vamos avançar agora para mais esse conhecimento da palavra do Senhor. E você, junto comigo, tem um grande dever de estar compartilhando esse vídeo, de você estar agora ajudando a propagar o nome do Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos abreviar a vinda do nosso Senhor. Então, agora, pega a sua palavra e abra comigo em Jeremias, capítulo 29 e o versículo 11. Nós vamos lá, em um profeta maior, Jeremias, capítulo 29 e o versículo 11. Uma palavra muito conhecida do corpo da igreja, que vai estar dizendo assim: Porque bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Bom, nesse primeiro momento nós conseguimos entender o seguinte: porque bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então aqui nós estamos nessa versão da Bíblia aqui chamado Deike, aonde nós conseguimos entender que existe então uma versão do Senhor com o seu pensamento. O Senhor tem para nós pensamento de paz. E esses pensamentos de paz nos elevam a uma caminhada com a jornada do Espírito Santo. Porque quando nós entendemos tudo que a gente vem falando agora nessa série chamada Espírito Santo, nós conseguimos entender então que ele é uma pessoa, não em forma de carne e osso, mas ele é no formato de uma pessoa porque ele tem uma personalidade de pessoa. Nós vimos isso nos vídeos em relação à personalidade do Espírito Santo. Nós entendemos que o Espírito Santo ele tem uma voz. Nós entendemos então que nós precisamos ouvir a sua voz como a ovelha que conhece, né, o bom pastor. Diante disso, nós também entendemos que existe um combo do Espírito Santo que vem habitar em nós a partir do momento em que nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Também entendemos que não devemos entristecer o Espírito Santo e entendemos que diversas maneiras como o Espírito Santo está aliado a nós, ele tem ciúmes de nós como uma pessoa. Por quê? Porque ele está à espera dos seus filhos, os filhos maduros, os filhos ruios, que vão estar ali falando: Espírito Santo, você é comigo nessa jornada? Espírito Santo, você é comigo na compra desse carro? Espírito Santo, você é comigo, por exemplo, nesse novo negócio que eu vou fazer? Espírito Santo, qual a decisão que eu tenho que tomar? O Espírito Santo, ele é um lindo professor que está ali junto conosco, mas ele vai estar sempre cuidando para não invadir o nosso espaço. Por quê? Porque Deus não criou robôs. Deus criou pessoas, seres humanos, com a sua imagem e semelhança e com o seu livre-arbítrio para nós podermos ouvir e principalmente estar agora com a expectativa do Espírito Santo nos direcionando. Então é isso que nós precisamos entender. Em Mateus, capítulo 6, o versículo 25, vai estar dizendo assim. Abra comigo aí, por gentileza. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6 e o versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Em outras traduções vai estar ansiosos, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não, é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Agora olha a narrativa do Senhor. Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai celestial as alimentas. Não tem de muito mais valor do que elas? Bom, amados, a palavra do Senhor está falando: não andeis ansiosos por coisas alguma. Quando nós agora entramos em uma característica de ansiedade, nós estamos dizendo uma narrativa para o Senhor a seguinte: Senhor, eu sou tão autossuficiente, tão orgulhoso, que eu decido por mim mesmo não confiar no Senhor, para que o Senhor possa estar suprindo as minhas necessidades, como fala a tua palavra.
Eu decido agora andar ansioso através do meu orgulho e através dos meus anseios, eu decido andar aflito. Por quê? Porque eu não confio em Ti, Espírito Santo. Eu não confio em Ti, Senhor nosso Deus, no nome de Jesus Cristo. Eu não tenho essa confiança. Você consegue trazer essa narrativa, amado? Eu espero sinceramente que você não consiga estar repetindo essas palavras, mas agora com as nossas atitudes, nós acabamos gerando isso, um anseio, uma expectativa, e claro que nós temos que ter o equilíbrio. O equilíbrio, sim, é você fazer a sua parte, é você estudar, é você buscar, é você multiplicar as suas finanças, é você levantar e trabalhar porque o trabalho é digno, é você entender que a palavra diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Nós não devemos andar preguiçosos, dando mau testemunho. Então nós precisamos fazer a nossa parte, mas nós não devemos estar agora andando em ansiedade. Bom, mas e agora se eu cometer algo errado? Bom, Deus ele sempre vai ser justo. Se você não cuidou das suas finanças, você vai ter que pagar por isso. Mas isso não significa que você tem que andar em ansiedade agora desesperado. Você agora vai pagar por esse preço, vai ter que passar algum tempo, talvez até mesmo negativo, e com certeza você vai estar agora recebendo a sabedoria, a instrução através da palavra do Senhor para que isso não venha acontecer novamente. Mas andar ansioso é você dizer o seguinte: o Senhor não é capaz de resolver o meu problema. Agora, tem problemas que nós criamos e que nós nos colocamos nessa posição. E Deus, por ser justo, ele não pode intervir. Nós vamos ter que cumprir e passar por esse processo para que depois nós possamos aprender com o mesmo. Por isso que a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Entenda isso. Lá no Jardim do Éden, na dispensação da inocência, Adão e Eva decidiram agora desobedecer ao Senhor. E decidiram desobedecer ao Senhor, o Senhor que tinha entregue a chave e o governo dessa terra para Adão e Eva, tiveram que repassar ela para Satanás, que é considerado em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, o Deus dessa era. Por quê? Porque sim, ele recebeu a chave e é ele que governa e rege o mundo. Por quê? Porque é ele que cria todos os desastres, todas as aflições, todas as angústias e todas as coisas, porque ele recebeu essa autoridade. Quando Cristo Jesus foi e resgatou essa autoridade, ele entregou para a igreja, para aqueles que são filhos. E para quem é filho? É para todo aquele que em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, confessa o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E aí você vai entender o que está escrito na palavra em Eclesiastes, onde diz que nós fomos transladados de um reino das trevas para um reino de luz. É quando nós não estamos mais agora debaixo desse curso, debaixo das ordens de Satanás nesse mundo, mas sim agora nós estamos no nível do Espírito, já transladado num reino de luz. Então, com isso, nós não devemos andar o quê? Ansiosos, mas a palavra do Senhor fala, o justo viverá pela fé. E é pela fé que nós devemos agora estar andando e manifestando o nosso conhecimento. Abra comigo, por gentileza, em João capítulo 16. João capítulo 16 e o versículo 33. João capítulo 16 e o versículo 33, ele vai estar trazendo uma narrativa muito especial que diz assim: Eu vos disse essas coisas, para que em mim tenhais o quê? Paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O próprio agora está dizendo que o Senhor trouxe para nós o quê? Paz. Os seus pensamentos são de paz. O Senhor agora está dizendo, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Em outra maneira, ele está dizendo o seguinte, no mundo tu vai ter aflição, por quê? Porque a chave e o governo deste mundo está nas mãos de Satanás. Mas para você que é filho agora, foi lhe entregue a chave. E qual é a chave? É você andar no fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5 e o versículo 22, aonde um dos frutos é paz, alegria, mansidão, domínio próprio. Então, diversos de tantos outros frutos, nós precisamos agora manifestar essa manifestação como filhos maduros, como filhos ruios. Então, é diante disso que nós, pela fé, devemos manifestar. Então, entendemos o seguinte, ainda que passamos por aflições, nós tenhamos paz. No meio de toda a turbulência, nós tenhamos paz, porque o Senhor Jesus Cristo venceu todas as coisas. E a palavra do Senhor fala que as portas do inferno não prevalecerão
contra a igreja do Senhor. Ou seja, é a igreja do Senhor avançando contra as portas do inferno. Amém, amados? Então, abra comigo aí, né, em João capítulo 4, agora, e o versículo 34. João capítulo 4 e o versículo 34. Ele vai estar dizendo assim: Jesus lhe disse: minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, é realizar a sua obra. Então o próprio Senhor Jesus Cristo está o quê? Se submetendo à vontade do Pai, através do quê? Do Espírito Santo, que é o nosso professor. Então o Espírito Santo é o que traz o quê? Vida a essa palavra. Por quê? Porque quando não entendemos que o Espírito Santo que traz vida, nós estamos simplesmente lendo a letra, e a letra mata. Então nós tenhamos agora entendimento que o Espírito Santo, ele é que traz vida para nós. E o Senhor Jesus Cristo, ele se submete ao Pai, sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Então, abra comigo aí agora, vamos lá, em 1 Timóteo, capítulo 6, eu quero te convidar, 1 Timóteo, capítulo 6 e o versículo 6. 1 Timóteo, capítulo 6 e o versículo 6. Diz assim: grande ganho é, porém, a piedade com o contentamento. Sabe, amados, nós precisamos entender agora uma narrativa extremamente especial. Eu poderia fazer um vídeo somente sobre isso. Nós precisamos ter alegria e contentamento. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem. Existem momentos que você pode estar passando por uma aflição, por um deserto financeiro, por um deserto espiritual, emocional, um deserto físico, um deserto em alguma área da sua vida, um deserto conjugal, mas nesse momento você precisa se manter em paz e não ansioso. Você precisa agora manifestar o fruto do Espírito, mas você precisa ter contentamento. Já houve situações em minha vida que nós tivemos extremas dificuldades, inclusive no alimento, mas em tudo nós tínhamos paz e louvávamos e orávamos ao Senhor. Então é isso que nós precisamos entender. Você passa por ventos, você passa por isso, mas você é forjado também diante dessa situação que acabou acontecendo. Então é Deus que coloca essa situação? Não, somos nós mesmos que nos colocamos nessa situação. Mas diante disso, Deus utiliza essa oportunidade para nos ensinar lições. Por quê? Porque em tudo todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Lembre-se, amado, Deus, ele é justo, sempre será justo. E abra comigo aí em Filipenses, capítulo 4, né? Filipenses, capítulo 4, vamos lá. Vamos achar agora Filipenses, capítulo 4. Então vamos procurar aqui, vamos lá, aí. Filipenses, capítulo 4. O versículo 10 a 13 vai estar dizendo assim: ora, muito me regozijo no Senhor por terdes finalmente renovado vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, estáveis lembrados, mas não tinham tido oportunidade. Não digo como necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. De toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter o quê? A fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer na necessidade. E agora o apóstolo Paulo está entregando essa carta aos Filipos e dizendo o seguinte: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meus amados, você vê o apóstolo Paulo agora caminhando com uma direção extremamente forte. E qual é a direção extremamente forte? É ele entender que ele não é escravo da ansiedade, né? Então, assim, a autossuficiência nos transforma em pessoas extremamente o quê? Autossuficiência com orgulho, pessoas orgulhosas. Por quê? Porque nós vamos estar dizendo o seguinte: ei, Senhor, eu sou dono do meu nariz e eu tomo as minhas decisões. E agora você está vendo, diante da palavra do Senhor, que nós possamos passar por alguns ventos, algumas aflições, mas em tudo nós devemos o quê? Não andarmos ansiosos por coisas alguma. Nós devemos entender que o Senhor está no controle da nossa vida. Nós devemos entender que o justo viverá pela fé. E pela fé nós rejeitamos a ansiedade no nível da nossa alma. Entenda, meu amado, você quando está vendo, por exemplo, seus armários vazios,
é a sua alma, os seus olhos, a tua testemunha ocular que está vivenciando isso. Mas no nível do Espírito, você já é suprido. E por que você já é suprido? Porque a palavra do Senhor fala que nós somos supridos em todas as coisas. Então, sim, nós devemos esperar que o Senhor abra a porta para nós, mas que nós também tenhamos o equilíbrio para fazermos a nossa parte. Porque o justo, por exemplo, recebe o sol e você também recebe o sol. Então, o justo e o ímpio recebem o sol. Agora, imagina a chuva. Se a chuva caísse somente para os ímpios, não cairia para o justo, ou se caísse somente para o justo e não caísse para o ímpio? Não, o sol e a chuva nascem para ambos. Da mesma forma, a oportunidade nas empresas, na geração dos teus negócios, você precisa se preparar, se organizar. Mas, ainda que você venha passar um vento, entenda que a sua alma vai estar gritando e dizendo: meu Deus, vou estar passando fome. Mas lembre de Mateus capítulo 6, versículo 25. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Acaso, por exemplo, nós não teremos mais valores do que as aves que não semeiam e colhem? Então, amado, você precisa entender, Deus, ele vai estar sempre nos suprindo em todas as coisas, porque nós podemos sim todas as coisas naquele que nos fortalece. Devemos ter o equilíbrio, como diz em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que Deus não nos deu espírito de medo, mas de paz, amor e equilíbrio. E que você possa ter equilíbrio e não andar ansioso. Rejeite a ansiedade, porque a ansiedade é a sua alma gritando. E você é um ser tripartido, aonde você é um espírito que tem uma alma e que habita em um corpo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 23, testifica isso, para que nós sejamos irrepreensíveis em espírito, em alma e corpo. Quando você é filho, o seu espírito que estava morto, através do pecado de Adão e Eva, que morreram espiritualmente, mas fisicamente morreram 930 anos depois, você consegue entender que você é um ser espiritual que tem uma alma e que habita um corpo, porque você foi vivificado no Senhor Jesus Cristo, como diz a palavra em Efésios capítulo 2, versículo 4 a 6, e sendo selado com o Espírito em Efésios capítulo 1, versículo 13. Então eu entendo o seguinte, se você agora é filho vivificado, santificado e também agora você é justificado no Senhor, se transformou em justiça, você agora não tem que estar caminhando no nível da alma, mas sim caminhando no nível do Espírito. E no Espírito você está declarando. Por quê? Porque a fé é as coisas daquilo que a gente não vê, mas que nós estamos declarando, exalando e dizendo: Pai, haja, e que nós vamos estar declarando, não importa o que o nível da minha alma não consiga ver. Quando Moisés, por exemplo, estava ali de frente ao Mar Vermelho, ele não conseguia ver uma saída para aquele povo hebreu, mas o Senhor abriu e fez o impossível. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. Não andeis ansioso. Rejeite a ansiedade na sua vida e viva em paz, manifestando o fruto do Espírito. Um forte abraço, um shalom e um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.